Aqui a gente tem a função enfática, né? Então a gente vai ver o primeiro caso da função enfática. Ele vem após o sujeito da frase ou após o objeto, dependendo do que a gente quer enfatizar. I, myself, made of the noise. Então, myself veio depois do I para enfatizar o sujeito. I made the noise itself. O itself veio depois do noise para poder enfatizar o objeto. Ou ele pode vir no final da frase com concordância ao sujeito, apresentando forma mais usual de enfatizar o sujeito. I saw him to the work myself. She performed the trick herself. Agora a gente tem o componente 3, estruturas específicas com self ou selves. Então, quando eu tenho by myself ou selves, significa sozinho, sozinha, sem ajuda, igual a alone. She went to the park by herself. Ela foi ao parque by herself, sozinha, alone. I always study by myself. Eu sempre estudo sozinha. Então, o by com o pronome reflexivo, ele tem a intenção de significar sozinho. Pode-se substituir um pronome ou subject ou object por uma terminação self ou self, indicando modéstia. My wife and myself like John. That's fine for my wife and myself. Me. Então, esse myself, ele vem como subject pronoun e o myself aqui vem como object pronoun. Observação: a forma by mais o self ou selves pode ser enfatizada se colocamos a expressão all antes dela. She went to the park all by herself. I always study all by myself. Então, eu vou dar mais ênfase à questão de ser sozinho, de chegou ao parque sozinha, né? Foi ao parque sozinho, estudou sozinho. Você está enfatizando o fato daquilo ter sido feito alone. O componente 4, a função de reciprocidade. Então, eu tenho each e other, que significa um ao outro ou uma a outra. E os exemplos: the two sisters love each other. As duas irmãs amam uma a outra. One e another, uns aos outros, umas às outras. The player hurt one another. Observação: a distinção entre each other e one another quanto ao número de pessoas envolvidas, duas ou mais, é de regra, mas nem sempre observados. Observe a diferença entre we love ourselves, reflexivo, e we loved one another, recíproco. Aqui, reflexivo, você mesmo, e another, recíproco. Então, aqui eu tenho os subject pronouns, que é os pronomes de sujeito. Então, toda vez que a frase for I, o reflexivo é my. You, your. He, him. She, her. It, its. Sempre com o self, porque é singular. Agora no plural. We vira our, you, your, e they, them. Selves, porque é plural. Então, eu tenho o uso. Como eles podem ser usados? 4 formas de serem usados: reflexivo, enfático, idiomático, quando vem após o by, e de reciprocidade, que foi o último que a gente estudou. Ok? Aqui eu tenho a bibliografia de que a gente fez as atividades e finish. Até a próxima!